Eu me chamo Edson Neto e você está em mais um vídeo aqui do canal Casa Judaica. E no vídeo de hoje, iremos falar sobre a escravidão nos tempos bíblicos. Olha, se eu fosse você, eu não sairia daí. Te aguardo já. Já estamos de volta e antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, apertar o sino das notificações para você ser o primeiro a receber os nossos conteúdos, deixar seu like, comentar, compartilhar e interagir conosco, porque afinal esta casa também é sua. Seja bem-vindo a mais um vídeo. Vamos falar hoje sobre a escravidão nos tempos bíblicos, tá bom? Haja em vista que a escravidão nos tempos bíblicos, os israelitas já tinham o hábito de comercializar escravos, de obter escravos. Era uma potência naquela época, para a economia. Mas também a Grécia tinha esse hábito, Roma também tinha esse hábito. Os povos daquele tempo já tinham o hábito de comprar escravos estrangeiros, tá bom? Embora a Bíblia condenasse a prática de maltratar um escravo, havia senhores daquele tempo que maltratavam seus escravos, que mantinham ele em lugares distantes de suas terras, de seus familiares, e que também chegavam até mesmo, quando não querer mais, mandar para outro país, tratar de uma maneira totalmente absurda, tá bom? Quando você vai ver em toda a Bíblia, você vai ver esses pontos de escravos, Mas a gente hoje vai falar de alguns pontos específicos, porque o tema ele é longo, dá para se abordar em diversas questões. O primeiro ponto que eu vou falar é como se dava um escravo, que é o título O Escravo Voluntário. É esse nome aqui, é escravo voluntário. Esse escravo voluntário, ele se dava quando uma pessoa tinha uma dívida em Israel, ele devia bastante, e ele queria saldá-las, as suas dívidas, sandar, pagar as suas dívidas. Ele poderia se dar como um escravo. Entretanto, ele não poderia, segundo o livro de Lucas, capítulo 25, 39, ser tratado como um escravo estrangeiro. Ele deveria ser tratado como um servo, alguém que queria sanar a sua dívida, tá bom? E a Bíblia fala que depois de 6 anos de trabalho, que entrava o 7º ano, que é o jubileu, contava-se 1, 2, 3, 4, 5, no 7º é o ano de jubileu, de acordo com o número 21, se quando chegasse o ano de jubileu ele não fosse liberto, ele não queria ser mais liberto, queria servir ao seu Senhor, então só aí então a sua orelha direita era perfurada, tá bom? Segundo o livro do Êxodo, livro de Shalamotes, capítulo 21, versículo 5 a 6. E essa aí é uma das características de quando uma pessoa se tornava escravo, Como que se tornava escravo? Isso aí é escravo voluntário, tá bom? Quando a gente vai ver aqui agora, o segundo ponto é compra de escravo. Israel também comprava muitos escravos, mas não tem historicamente comprovação de que Israel vendia seus irmãos. Em Números 24, 7, era uma prática até de morte se um irmão vendesse o seu próprio irmão. Isso se referia à sua linhagem. Era proibido vender um escravo hebreu, mas eles compravam muitos escravos. Eles compravam escravos estrangeiros. Haja em vista que o tratamento e as leis de Israel para um escravo de casa, para um estrangeiro, tinha totalmente diferença. Por exemplo, não havia liberdade para um escravo comprado estrangeiro. Agora, haja em vista que se uma escrava, uma mulher, casasse com um homem, ela deveria ganhar a sua alforria, seria liberta, ela ganhava a sua liberdade, que é o que está em Levítico 25, 46, ela ganharia ali a sua liberdade e não poderia ser vendida mais como escrava, nem ser vista como escrava, tá bom? Esse é o segundo ponto, que é a compra de escravos. Lá, agora a gente vai ver um terceiro ponto, que era os prisioneiros de guerra. Israel já tinha diversas experiências com isto. Israel passou
por diversas experiências, por numa guerra ser levado como prisioneiro. A gente vê em 2 Reis 5:2, quando Naamã leva aquela jovem escrava, não é mesmo? Mas em número 31, você vai ver que quando os hebreus guerrearam com os midianitas e venceram, trouxeram os voluntários para servirem como um prisioneiro e também trouxeram os despojos de toda a guerra. Então, na época, até Israel tinha esse hábito, era comum, depois de uma guerra, levar prisioneiro aqueles que sobravam. Alguns comentaristas condenam esta prática, né? Eles falam que não tem como justificar o fim pelo meio, que seria, no caso, venceu, venceu, que libertasse, não tem como vencer e pegar agora o meio ali, o meio termo da guerra, e levar prisioneiro. Já outros comentaristas antigos acredita que esse era a melhor coisa a se fazer. Por quê? Porque quando vencia-se a guerra e ali ficava os outros voluntários daquela guerra, a única opção era matá-lo. Então, o pensamento mais sã, né, mais próprio era levar aquelas pessoas para serem escravas. Acreditam alguns comentaristas que isso era uma das coisas mais certas a se fazer naquele momento, ao invés de tirar a própria vida. Então isso aí era as propriedades de guerra, né? Os escravos de guerra se tornavam escravos de guerras, tá bom? O outro ponto é como se marcava um escravo nos tempos bíblicos. A gente aqui já falou lá em cima sobre o escravo que queria servir ao seu senhor quando chegava o ano de jubileu, tá bom? A gente vê no livro de Êxodo 21, Deuteronômio de capítulo número 15 e 17, a gente vai ver esses pontos, tá bom? Êxodo, capítulo 21, 6, Deuteronômio 15 e 17. Marcava-se a sua orelha direita. A sua orelha direita era marcada com até anotei aqui que é uma sovela que era usada pelos carpinteiros para perfurar madeira, couro. Essa sovela, que essa imagem vai aparecer aqui, essa sovela era usada para perfurar a orelha do seu escravo. Esse escravo só poderia ser marcado quando ele queria servir ao seu senhor. Haja em vista que os povos pagãos já continham esse hábito de marcar seus escravos. Diferente de Israel, os escravos eram marcados quando eles queriam continuar servindo ao seu senhor. Em Ezequiel, você vai ver capítulo 9, 4 por aí, que também marcava-se os escravos num punho, com o nome do seu senhor no seu punho, com brasão que era feito, esquentado na brasa e ponhava aqui no punho a primeira letra, o nome completo do seu senhor era marcado também num punho. Mas os escravos também ele tinha a liberdade de ter suas propriedades. Você vai ver em 2 Samuel 9, você vai ver que Ziba, né, ele tinha propriedades e tinha 20 escravos. E ele era escravo de Davi. Mas ele já continha essa também liberdade, porque o escravo ele poderia também ter seu terreno, a sua riqueza. É visto na Bíblia escravo que se tornaram grandes senhores e ter grandes propriedades. Você vai ver que o servo de Saul, em 1 Samuel 9, 8, ele tinha um quarto de um ciclo de prata, que é quando Saul está procurando a jumenta de seu pai, e ele fala, eu tenho aqui um quarto de ciclo de prata para ir consultar o profeta. O escravo, ele tinha essa liberdade. Ele poderia ter uma propriedade, guardar a sua riqueza, tá bom? E é isso o vídeo de hoje, gente. Foi simples, rápido, a gente está aqui pegando aí no jeito de falar, de se comunicar. Mas é isso, o vídeo de hoje foram sobre escravo nos tempos bíblicos. Não tem como a gente falar de tudo, porque antes a gente era escravo do diabo. Agora estamos libertos porque Cristo nos marcou na cruz do Calvário. Deus te abençoe. Obrigado por ter permanecido até o fim. Tchau, tchau.